vezes a nossa dor faz a gente não perceber as boas notícias. Por quê? Porque a Bíblia diz que era tempo da colheita em Belém. Ela está voltando para colher o que ela não plantou. Eu gosto de uma lição. Às vezes ficamos tão preocupados com o que perdemos que nem percebemos com aquilo que Deus está nos dando. E o quanto a gente aprende, por exemplo, acerca de Ruth e Noemi? Aí você está me provocando. Eu tenho problemas com aquela senhora Noemi. A Noemi? A Noemi, eu tenho um problema com ela. Por quê? Porque Noemi, infelizmente, com toda a perda que teve, e é complicado e doloroso o luto, mas às vezes em nossa dor a gente culpa Deus por problemas que Ele nunca nos pediu para entrar. Às vezes, em nossa dor, a gente culpa Deus por problemas que Ele nunca pediu pra gente entrar. Nunca nos pediu para entrar. Nunca. Pelo contrário, a Bíblia diz que houve fome na terra. Belém, houve pão na casa, houve fome, faltou pão na casa do pão. Belém, casa do pão, faltou pão. Mas eu quero te dizer, desconfio se a fome é tão severa. Os teólogos desconfiam, por qual razão? Porque eu pensei que um monte de gente ia embora. Que eu saiba, Noemi, Elimeleque e os filhos saíram. Sabe qual é o significado do nome Elimeleque? Qual? Deus é meu rei. É interessante que o homem que tem o nome Deus é meu rei não pede direção para Deus para sair. Veja como é fácil ter um nome e não ter uma atitude que concorde com ele. Tem gente que só vive de nome, mas não de atitude. O cara que tem o nome meu Deus é rei, não pergunta para o rei se ele pode ir. Pelo contrário, eles decidem simplesmente sair da terra da promessa só porque está em crise. Ué, o fato de estar em crise mudou que a terra ainda é da promessa? De maneira alguma. Mas eles decidiram ir para Moabe, sem consultar Deus. E não apenas isso, ignorando os sinais ao longo do caminho, porque eles têm que passar geograficamente pelo Jordão. O Jordão foi um lugar onde tinha pedras que foram retiradas de dentro do Jordão, porque o Jordão, quando foi aberto, Deus tira pedras para servir de memorial, porque quando alguém achar que as coisas estão complicadas, olhe para as pedras e lembre, se Deus abriu o Jordão, Deus resolve qualquer coisa. Porém, eles estão ignorando aquele memorial de que se Deus fez uma vez, Ele não pode fazer de novo. Tem gente que ignora sinal, ignora que aquilo que Deus já fez na vida dela, Ele pode fazer de novo, porque quando a gente quer fazer algo que Deus não concorda, a gente cria justificativas para aprovar isso. E deu errado. Não apenas deu errado, porque deixa eu dizer uma coisa. Se você toma uma atitude e percebe que está dando errado, o que é que você tem que fazer? Mudar. A atitude de mudar. Pronto, deixa eu perguntar. Ela tá escrito que o esposo dela morreu. Por que ela ainda não voltou? Eu gosto de dizer que Noemi é o filho pródigo do Antigo Testamento. O filho pródigo saiu de casa com todos os bens. Noemi, o esposo, saiu de casa rico. O filho pródigo perdeu tudo. Noemi perdeu tudo. O filho pródigo demorou para voltar. Por quê? Porque é orgulhoso demais para isso. Noemi demora para voltar. Por quê? Porque dói em você ter vendido uma ideia de que você estava saindo para a melhor opção e voltar com todo mundo vendo que deu errado. Só que eu prefiro matar o meu orgulho e voltar para um recomeço do que continuar no meu orgulho sem a chance de recomeçar. Meu Deus. Ela tem 2 noras. Os filhos também morrem. As 2 noras vão voltar com ela. Ruth órfã. Ela pede para as noras não virem com ela. Eu tenho um problema com essa senhora. Por quê? Porque havia uma expressão dentro daquele momento. Havia uma lei do Senhor, uma ordem, de que não era para os filhos de Israel casarem com mulheres estrangeiras. Ou seja, se ela volta com as estrangeiras, ela deixa para todo mundo claro que os filhos casaram com as estrangeiras. Ela diz para as meninas não voltarem. Por que não? Não, porque eu não posso nem ficar grávida, eu já estou velha.
E como que vocês vão ter marido? Peraí. Quer dizer que as meninas só podem ter marido pelos filhos que ela gerou? Na verdade, ela está tentando esconder o que ela entende como erro. Mas no que ela vê erro, Deus já viu graça. Meu. Às vezes a gente não entende que esse é o Deus poderoso de transformar problemas em oportunidade. Por quê? Porque ela não tem filho, mas ela estava prestes a ganhar uma filha. Orfa ouve o conselho dela e vai embora. Mas Ruth foi além do natural. Não é que Ruth fez certo e Orfa fez errado. Não, Orfa fez o que a Noemi mandou, foi embora. Sim. É que Ruth não fez o normal, Ruth fez o extraordinário. Porque na cabeça de Ruth se ela não tem filho, então eu vou ser a filha que ela não tem. Aqui está a diferença, porque o que Ruth talvez nem pensou naquele momento é que uma vez que ela decide se alinhar a Noemi e abraçar a Noemi, ela está tomando a mesma atitude que Abraão tomou. Sai da terra, sai da parentela, sai da casa dos pais. E quem toma a mesma fé de Abraão vai viver a mesma promessa de Abraão. Ruth estava entrando debaixo de uma promessa. O que ela nem sabe, o que ela nem imagina, que Deus estava fazendo ela viver algo muito maior. Mais do que isso, ela está voltando e nem sabe. E aqui que está o problema. Às vezes a nossa dor faz a gente não perceber as boas notícias. Por quê? Porque a Bíblia diz que era tempo da colheita em Belém. Ela está voltando para colher o que ela não plantou. Eu gosto de uma lição. Às vezes ficamos tão preocupados com o que perdemos que nem percebemos com aquilo que Deus está nos dando. Ela ganhou uma filha que está pronta a abraçar ela. E tem um tempo de colheita. É como se Deus dissesse: tem chance de recomeçar. Mas o problema de alguém que só sabe ver a sua própria dor é não enxergar quem está se sacrificando do seu lado. Ruth faz a declaração mais linda de voto da Bíblia. Onde tu fores, eu irei. Onde tu morreres, morrerei, e eu lá, junto, no mesmo dia. Aonde tu fores sepultado, eu também serei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu pensei que Noemi ia falar alguma coisa. Não falou nada. Não falou nada. Diante de uma entrega. É como se eu fizesse a maior declaração de amor para minha esposa e ela não me respondesse nada. Por que Noemi não responde nada? Porque quem olha para a sua própria dor não consegue ver o sacrifício do outro. Noemi só olha para a sua própria dor. E não só para a sua própria dor. Quando ela chega... Eu tenho problemas com aquela senhora. Quando ela chega... As mulheres dizem: Noemi! E ela falou: olha, o Todo-Poderoso me fez amargar. Acho interessante. Porque culpamos Deus por problemas que entramos sem consultar Ele. É interessante isso. E ela falou: de tosa parti e de mãos vazias eu voltei. Ruth não é nada? Ruth não é nada. O que eu amo sobre Ruth é que ela entende a dor da sua senhora. E mesmo assim, no outro dia, ela estava trabalhando para poder trazer alimento para sua casa. O que Ruth não sabe é que ela achou que estava servindo Noemi, mas na verdade ela estava servindo o propósito de Deus. E Deus já tinha preparado alguém. Porque Noemi falou assim: como que se eu casasse hoje, se eu tivesse um filho, como que eu te daria um esposo? Não, ela não precisava nem... Noemi não precisava nem ficar grávida, nem ter filho, porque o esposo que Ruth precisava já estava preparado. Deus só estava redirecionando o caminho. Eu estou pedindo a Deus que Ele prepare bênçãos que já estão preparadas. Deus não vai preparar a bênção. Deus vai redirecionar o teu caminho. A bênção já está pronta.